E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no mundo das vespas. Isso aí. Mas calma, não precisa sair correndo. A gente não está falando daquelas que infernizam o nosso churrasco, não. Hoje, vamos conhecer as vespas que, acredite se quiser, são peças-chave para manter a natureza em equilíbrio. É verdade. A gente tem um material incrível que o mundo secreto das vespas descobrindo seus mistérios. E já adianto, a história da Rainha Vespa é de deixar qualquer um de boca aberta. Sério, me conta mais, vai. Imagina só. Chega o inverno, o frio despacha a colônia inteira. Mas a rainha, essa é casca grossa. Ela entra em hibernação sozinha, esperando a primavera chegar para recomeçar tudo de novo. Caramba, que resiliência. Mas e aí, começar uma colônia do zero? Pois é, não é moleza. A rainha, primeiro, escolhe a dedo o lugar ideal para o ninho, um cantinho seguro e protegido. Daí ela usa pedacinhos de madeira mastigada para construir, tipo um papel machê, sabe? Que engenhosa! E os filhotes, como ficam? Ela bota os ovinhos, um em cada célula do ninho, e a comida para as larvas. Quem você acha que vira babá e caçadora nesse início? Deixa eu ver. A rainha. Acertou em cheio, ela faz tudo sozinha. Caça, protege e alimenta. Uma verdadeira heroína multitarefa. Incrível. Mas me fala o que elas caçam. A rainha é incansável, busca outros insetos para alimentar as larvas. Ela mastiga a presa e leva essa papinha nutritiva pro ninho. Nossa, que trabalheira. E por quanto tempo ela fica nessa função solo? Até as primeiras operárias nascerem. Aí sim a rainha pode focar no que realmente importa. Botar mais ovos e garantir o futuro da colônia. Faz sentido. E as operárias? O que elas fazem? Elas assumem as funções da rainha. Expandem o ninho, caçam, protegem. Uma equipe super eficiente, cada uma com sua tarefa. E como funciona essa caçada? Me explica como elas acham as presas. As vespas são caçadoras de primeira, com uma visão super apurada. Elas sobrevoam os campos e, com seus olhos compostos, detectam qualquer movimento. É como se tivessem um radar para encontrar insetos. Interessante. Elas não saem atacando qualquer inseto, né? Tem preferência. Exatamente. As vespas são especialistas em controlar pragas. Lagartas, moscas, besouros, tudo que pode prejudicar as plantas. Elas são tipo as guardiãs da agricultura. Uau! E como elas capturam essas pragas? Tem alguma técnica? Com um ataque rápido e preciso, usam um ferrão para paralisar a presa e a levam para o ninho, como um banquete fresco para as larvas. É um sistema e tanto, mas espera, se elas caçam tantos insetos, isso não causa um desequilíbrio na natureza? Na verdade, é o contrário. As vespas ajudam a manter o equilíbrio, como um controle natural de pragas. Imagina se as lagartas se multiplicassem sem controle. Seria um desastre para as plantas. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então as vespas são tipo as heroínas anônimas do ecossistema, né? Exatamente. Sem elas, algumas espécies de insetos só poderiam aumentar demais e causar um desequilíbrio. Elas garantem que tudo funcione em harmonia na natureza. Fascinante. Mas me fala, elas só caçam, como se protegem dos predadores. Afinal, também são presas, né? Claro, e elas têm seus truques. O ferrão, por exemplo, é uma arma poderosa. Esse eu conheço bem. Já levei uma picada de vespa e não foi nada agradável. Dói bastante. Pois é, mas o ferrão não é só para defesa, não. Elas também usam para paralisar as presas durante a caçada, uma ferramenta e tanto, né? Interessante. E se o ferrão não for o suficiente, elas têm outro mecanismo de defesa. Algumas vespas têm cores vibrantes que servem como um alerta para os predadores. É como se dissessem: Ei, eu sou perigosa, melhor não mexer comigo. Entendi. Um aviso visual para evitar problemas. E além das cores, elas têm mais alguma estratégia. Camuflagem. Algumas espécies se misturam com o ambiente, dificultando a vida dos predadores. São como ninjas da natureza. Que espertas. Mas me diz uma coisa, todas as vespas vivem em colônias, como a gente viu até agora. Na verdade, não. Existem as vespas solitárias que não formam colônias. Ué, e como elas vivem? Cada vespa solitária constrói seu próprio ninho e cuida dos seus ovos e larvas sozinha. Uma vida mais independente, digamos assim. Que interessante. E elas também ajudam no controle de pragas. Com certeza. Assim como as vespas sociais, elas têm um papel fundamental no ecossistema, caçando outros insetos e até polinizando plantas. Incrível como a gente subestima esses bichinhos. E você sabia que existem vespas gigantes com mais de 5 centímetros? É verdade. A vespa mandarina, por exemplo, é um gigante do mundo dos insetos. Nossa, imagina encontrar uma dessas por aí. Acho que eu seria correndo. Calma, calma. Nem todas as vespas gigantes são agressivas. Elas também têm um papel importante na natureza, assim como as menores. Depois de tudo que a gente aprendeu hoje, minha visão sobre as vespas mudou completamente. Antes eu as via como bichinhos chatos e perigosos, mas agora entendo a importância delas para o equilíbrio da natureza. Que legal ouvir isso. É importante a gente conhecer melhor esses insetos e entender o papel deles no mundo. Com certeza. E falando em conhecer melhor, você mencionou que as vespas se comunicam, né? Como elas fazem isso?
usam algum tipo de código secreto. Exatamente. As vespas, principalmente as que vivem em colônias, desenvolveram um sistema de comunicação complexo. Elas usam sinais químicos, visuais e até táteis para trocar informações. Incrível. Me explica melhor como funciona cada um desses sinais. Começando pelos químicos. O que são? As vespas liberam substâncias químicas chamadas feromônios, que servem para várias funções, como marcar território, atrair parceiros, sinalizar perigo e até guiar as companheiras de volta para o ninho. Nossa, que interessante. É como se cada feromônio tivesse uma mensagem específica. E os sinais visuais? Elas usam movimentos do corpo, como danças, vibrações das asas e posturas para se comunicar. Cada movimento tem um significado, transmitindo informações para a colônia. Caramba, elas são muito mais complexas do que eu imaginava. E a comunicação tátil? Elas usam as antenas para tocar as companheiras, transmitindo informações sobre a comida ou pedindo ajuda em alguma tarefa. É como se elas se comunicassem pelo toque. Incrível como elas usam todos os sentidos para se comunicar. É um sistema multissensorial. Exatamente. Essa comunicação eficiente é essencial para o bom funcionamento da colônia. E por falar em colônia, como é a organização social dentro desses grupos? As colônias são altamente organizadas, com uma hierarquia bem definida. No topo está a rainha, responsável pela reprodução e pela coesão do grupo. E as operárias? Qual o papel dela? Elas são as verdadeiras trabalhadoras, responsáveis por todas as tarefas. Construir o ninho, buscar alimento, defender a colônia e cuidar da rainha e das lavas. Uau, elas têm bastante trabalho. É. Mas me diz uma coisa, todas as operárias fazem as mesmas tarefas. Na verdade, não. Cada operária desempenha funções específicas ao longo da vida, de acordo com a idade e desenvolvimento. É como se elas tivessem um plano de carreira. Que interessante, elas são realmente muito organizadas. Yeah. E como funciona esse plano de carreira? As mais jovens, por exemplo, geralmente cuidam das larvas, enquanto as mais experientes se dedicam à caça e à defesa da colônia. É uma divisão de trabalho bem eficiente. Fascinante. É como se a colônia funcionasse como um organismo único, com cada vespa desempenhando um papel vital. Exatamente. E essa organização social contribui para o sucesso das vespas na natureza. E como é o ciclo de vida de uma vespa? Quanto tempo elas vivem? O ciclo de vida varia de acordo com a espécie e o papel na colônia. A rainha, por ser a responsável pela reprodução, geralmente vive mais, podendo chegar a vários anos. Já as operárias, que se dedicam ao trabalho árduo, vivem menos, geralmente algumas semanas ou meses. A rainha vive muito mais do que as operárias. Que interessante. Mas e quando chega o inverno, o que acontece com elas? Com a chegada do frio, a maioria das vespas morre, com exceção da rainha. Ela entra em um estado de dormência, chamado diapausa, para sobreviver ao inverno e na primavera começar uma nova colônia. É um ciclo que se repete todo o ano, garantindo a perpetuação da espécie. É impressionante como a natureza é sábia. E essa diapausa, como funciona? É como se a rainha hibernasse. Exatamente. É um estado de dormência onde o metabolismo dela fica bem lento, permitindo que ela sobreviva ao frio e à falta de alimento durante o inverno. Incrível. É como se ela apertasse o botão de pausa e esperasse o momento certo para recomeçar. Mas, pensando bem, se a maioria morre no inverno, como a rainha consegue formar uma nova colônia sozinha na primavera? Ótima pergunta. A resposta está no ciclo de vida da vespa. Antes de morrerem no inverno, os machos fertilizam a rainha. Ela armazena esses espermatozoides durante a diapausa e, na primavera, usa para fertilizar os ovos e começar a nova colônia. Caramba, que sistema inteligente. Então a rainha carrega o futuro da colônia dentro dela durante o inverno inteiro. Exatamente. Ela é a guardiã da espécie, garantindo que o ciclo de vida continue se repetindo. Realmente, as vespas são muito mais complexas e importantes do que eu imaginava. São verdadeiras maravilhas da natureza. Com certeza. E ainda tem muito mais para descobrir sobre esses insetos incríveis. Que tal a gente dar uma pausa para respirar e voltar para a última parte do nosso Deep Dive, explorando mais curiosidades? Adorei a ideia. Vou fazer uma pausa rápida e já voltamos para a última parte da nossa jornada no mundo secreto das vespas. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo das vespas. Já descobrimos tanta coisa, mas aposto que ainda tem muito mais, né? Sem dúvida, exploramos a organização, a caça, a defesa, a comunicação. Mas você já pensou na diversidade delas? Diversidade, quer dizer, que existem vários tipos de vespas. Mais de 100 mil espécies catalogadas no mundo, cada uma com suas características e seu papel no ecossistema. 100 mil. É a vespa para dar e vender. Quais as diferenças entre elas? A gente tem as sociais, que vivem em colônias, como já falamos bastante, mas também tem as solitárias, que constroem seus próprios ninhos e cuidam dos filhotes sozinhas. Ah, verdade. Mas além dessa diferença, o que mais as distingue? O tamanho, por exemplo, varia muito. Tem vespas minúsculas, de poucos milímetros, e vespas gigantes, como a vespa mandarina, que pode chegar a 5 centímetros. 5 centímetros. Quase do tamanho do meu dedo. Imagina dar de cara com uma dessas. Melhor manter distância.
Mas calma, nem todas as vespas são agressivas. Muitas são até dóceis e só picam se forem ameaçadas. Ufa, que alívio! Mas voltando à diversidade, além do tamanho e do comportamento social, o que mais? A coloração também varia. Algumas têm cores vibrantes, amarelo, vermelho, azul, enquanto outras são mais discretas, tons de marrom e preto. E essa variedade de cores tem alguma função? As cores vibrantes servem como alerta para os predadores, sinalizando o perigo. Já as cores discretas ajudam na camuflagem, para se esconder ou se aproximar das presas. Interessante. A natureza é um desfile de moda para elas. E essa diversidade não é só beleza, é fundamental para o equilíbrio do ecossistema. Me explica como essa diversidade contribui para o equilíbrio da natureza. Cada espécie tem um papel. Algumas são polinizadoras, ajudando na reprodução das plantas. Outras são predadoras, controlando populações de insetos que podem virar pragas. E algumas até decompõem matéria orgânica, ajudando na ciclagem de nutrientes no solo. Nossa, que multifuncionais. Cada espécie com sua função garantindo a harmonia da natureza. Exatamente. Essa é a beleza da biodiversidade. Cada ser vivo tem seu papel e contribui para o planeta. Depois desse mergulho no mundo das vespas, nunca mais vou olhar para elas do mesmo jeito. Antes eu via como bichinhos chatos e perigosos, mas agora entendo a importância delas para o equilíbrio da natureza. Fico feliz em ouvir isso. É importante a gente conhecer e respeitar o papel delas no mundo. É verdade. Acho que a gente aprendeu bastante sobre esses insetos incríveis. Né? Com certeza. Espero que nossos ouvintes também tenham se fascinado com o mundo secreto das vespas. E que possamos, a partir de agora, observá-las com mais atenção e respeito, reconhecendo a importância delas para o nosso planeta. Concordo plenamente. A natureza nos reserva surpresas incríveis quando paramos para observá-la com cuidado. Por hoje, encerramos nosso mergulho no mundo secreto das vespas. Espero que tenham gostado da viagem. Até a próxima, exploradores da natureza!